agradecer o convite que foi formulado. Entendo que a nossa missão, e falo no plural porque estou acompanhado pelos meus colegas, o Presidente do Instituto, Ricardo Jorge, o Presidente do INEM, o Diretor de Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Correia Cabral e Presidente do Colégio da Ordem dos Médicos de Infecciologia, e também do técnico que trabalha connosco em matéria de gestão de comunicação. Mas antes, porém, tenho que fazer aqui uma declaração de interesses que não tem qualquer conflito, mas que tem que ser feita. Como muitos saberão, eu tenho relações familiares próximas de afinidade com a Presidente da Comissão, facto que não me impede, naturalmente, de ver as questões com grande clareza e sem qualquer conflito. Aliás, nunca falámos sobre questões relacionadas com o trabalho meu e o dela, neste campo, e nomeadamente no que respeita ao ébola. Digamos ao nosso primeiro encontro sobre questões ligadas ao ébola. Vamos falar. Muito obrigado. Então, dito isto, tenho naturalmente que responder, em primeiro, uma pequena introdução de poucos minutos sobre estas questões, e a seguir irei responder a todos os colegas deputados, melhor diria, às senhoras e senhores deputados, e naturalmente os meus colegas do INEM, do Hospital Correia Cabral e do Ricardo Jorge poderão a qualquer momento poder intervir a título de correção de alguma exposição ou de reposição da verdade quando ela não ocorra perfeitamente. Bem, mas esta intervenção aqui na Comissão é muito importante. Considero muito provavelmente que é a mais importante intervenção que faço nesta sala, desde sempre, que ocupo lugares de topo na Direção-Geral da Saúde, já lá vão 14 anos, mas queria sublinhar o seguinte: se eu notar, se perceber em qualquer momento que a Direção-Geral da Saúde, o dispositivo que tem montado, que a equipa que está a trabalhar, não tem o apoio ou não tem a simpatia dos membros do Governo e da Assembleia da República, mudam-se os dirigentes da Direção-Geral da Saúde, porque não é possível caminharmos neste trabalho sem ser em conjunto, e não é aceitável, não seria aceitável encontrar aqui uma disputa de correntes da maioria ou da oposição, uma vez que temos que estar absolutamente juntos neste processo e, naturalmente, as deputadas e os deputados têm por missão fiscalizar o trabalho, incluindo a Direção-Geral da Saúde, por isso estamos aqui, e nós, na Direção-Geral da Saúde e no dispositivo que foi montado, respondemos perante o Governo e perante a Assembleia da República. Se não for assim, e se caminhássemos isolados, ou se caminhássemos uns contra os outros, estaríamos mal. Dito isto, vou passar a responder a todas as questões. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, coloca a questão que ontem foi divulgada do Colégio de Saúde Pública em relação ao risco que diz, segundo o comunicado assinado em nome do Colégio, ser alto, e aqui foi declarado que era baixo, não só pelo Dr. Paulo Macedo, pelo Ministro da Saúde, como também por mim próprio e qualquer dos meus colegas que me acompanham. E este, provavelmente, é o princípio que tem que nos guiar sempre, e, Sra. Presidente, tem que ficar isto gravado, porque é muito importante que todos compreendamos aquilo que vou dizer agora. A semana que começou no domingo, na segunda-feira, a semana epidemiológica determinou
a adoção de medidas em função da situação epidemiológica, medida em termos de novos casos e daqueles que existem, de incidência e prevalência nos países afetados pelo primeiro epicentro, que é o epicentro da Libéria, da Serra Leoa e da Guiné-Conakry. O furacão tem níveis, aqui também temos níveis. Ninguém vai para o abrigo no início do furacão, mas quando é preciso ir para o abrigo, a administração pública faz uma declaração e diz: é a altura de ir para o abrigo, é a altura de pôr em paz. Nós estamos no início, em termos de países industrializados, de um processo de elevação de risco. E porquê que há uma elevação de risco? Porque a situação na África Ocidental, em particular naqueles 3 países, está descontrolada. Está descontrolada. E quanto maior for o número de casos, naturalmente aumenta o risco nos países industrializados que mantêm relações, sobretudo em termos de viagens, com esses países. Mas sublinho, o risco é baixo. É a leitura que nós, na Direção-Geral de Saúde, fazemos, e é a leitura do Centro Europeu de Controlo de Doenças de Estocolmo, que depende da Comissão. Tenho aqui, aliás, as últimas informações do Centro Europeu, que dizem exatamente isto que vos estou a dizer. Do dia 12 de outubro, hoje é dia 15, diz que há um aumento de risco, mas o risco para a Europa mantém-se baixo. E, por outro lado, é preciso distinguir o seguinte: na Europa, tal como nos Estados Unidos da América, nada faz crer que tenhamos um cenário igual ao da África Ocidental naqueles 3 países. Muitos saberão que eu vivi grande parte da minha vida profissional como especialista naqueles países. Vivi debaixo de mangueiros e exatamente naquela região. 12 anos. Controlei epidemias desta natureza. Lidei com a emergência de novos vírus, incluindo o da SIDA, a partir de 1980. Portanto, eu não só falo com conhecimento em termos de informação trocada com os meus homólogos, com os diretores da OMS e da União Europeia e particularmente da missão, que foi agora estabelecida, mas também por conhecimento próprio de ter trabalhado no controle destas mesmas epidemias desde 1976. Isto para dizer que temos a maior das responsabilidades na condução deste processo em conjunto, e não é a declaração que foi emitida pelo Colégio de Saúde Pública que vai perturbar o trabalho. Eu tive a ocasião de falar com o relator, tive uma longa conversa ontem ao fim da tarde com ele, marquei um encontro informal para amanhã de manhã e devo aqui esclarecer que o Colégio não se reuniu para apreciar aquele documento. E, naturalmente, assumo esta responsabilidade ao dizer isto. Trata-se de um trabalho do relator que, em poucas horas, enviou esse documento a outros membros do Colégio, que é, aliás, o meu Colégio, e os membros da direção do Colégio, muitos deles, informaram-me que vão pedir uma reunião do Colégio para apreciar o documento, visto que não houve reunião do Colégio sobre esta matéria. O relato feito tem questões, naturalmente, que correspondem a uma preocupação e tem outras que não podem ser tidas como princípios, sobretudo para uma leitura de um epidemiologista especializado em virologia. Há uma história que é relatada que passa por Vinhais,
alguém que vem de um país e que vai para Vinhais, depois é recebido pela população de Vinhais, há um jantar, há abraços e no dia seguinte está doente. Pois bem, mesmo que esse relato tenha sido verdadeiro, não se transmitem as infecções por vírus ébola durante o período de incubação. E aquilo que podia ser um grande alarido não seria durante os 21 dias, durante 21 dias, quando o período de incubação é de 21 dias, porque o período de incubação pode ser de 2, 3 ou 4, habitualmente uma semana, mas nunca se verificou, desde 1976, que foram estudadas minuciosamente 22 epidemias, nunca se verificou um período de incubação superior a 21 dias. E aqui há uma questão absolutamente de fundo, que é saber onde esteve e quando esteve, para haver um risco. Mas eu estou a falar nesta semana que começou no dia 13 de outubro, na semana que se inicia a 13 de outubro. E queria aqui agora, provavelmente o mais importante que irei dizer ao longo desta introdução, dizer o seguinte: em função da evolução da situação epidemiológica e nos termos da lei, e sublinho, nos termos da lei, o Ministro da Saúde faria, se for essa a necessidade, faria uma declaração pública a elevar o nível de alerta e de medidas a adotar. Não faz sentido, repito, ir para o abrigo no início do processo quando ele é anunciado. O que faz sentido é alertar a população que nós, aliás, tivemos esse cuidado. Acabo de saber que o nosso primeiro comunicado público foi no dia 13? 13 de abril. E que sucederam-se as medidas desde 13 de abril. Comunicados públicos e preparação da opinião pública para a fase em que estávamos naquela semana de abril. Foi montado um dispositivo que junta em permanência, entre outros, estes 4 médicos que estão aqui, eu próprio, Dr. Fernando Almeida, Dr. Paulo Campos e o Dr. Fernando Maltês, além de colegas do Hospital do Porto, que estamos em permanente contacto, num dispositivo a que chamamos dispositivo de coordenação. Mas hoje, na reunião do Conselho, será apresentada uma estrutura de comando que inclui o dispositivo de coordenação, que foi um nome encontrado para ser formado este comitê, e há hoje a apresentação para aprovação do Conselho Nacional de Saúde Pública, também nos termos da lei, aliás, uma lei aprovada na Assembleia da República, a chamada Lei da Vigilância Epidemiológica de Emergência, a Lei 81 de 2009, de 21 de agosto. Essa lei já foi feita a pensar nas questões de ébola. Aliás, o seu último artigo tem uma redação curiosa, porque prevê a emergência de um problema de ébola, isto em 2009. A lei, dizia eu, cria um Conselho Nacional de Saúde Pública que é convocado em termos de emergência, foi convocado hoje mesmo, reúne reúne 20 conselheiros, que tem 7 observadores, nomeadamente os dirigentes que tratam deste assunto de emergência na Direção-Geral da Saúde, mas tem como membros titulares, como conselheiros, 20 personalidades, entre elas o Dr. Osório. Mas depois vamos ver os assuntos privados. Privados, isto é, dos hospitais privados.
Pergunta-me o senhor deputado, e com razão, tem que saber, o Parlamento tem que saber, quais são as nossas relações de trabalho com a MNE, com a Administração Interna, e eu acrescento com as Forças Armadas, pois o dispositivo de coordenação reúne com o General Médico dos 3 ramos das Forças Armadas, incumbido da coordenação entre todos os ramos das Forças Armadas. O General José Gouveia Duarte integra, na qualidade de observador, o dispositivo que foi montado, e mantemos com ele relações de trabalho permanentes, sublinho. Em relação às Forças Armadas, nós temos a ligação não só pelo general que citei, como também através do presidente do INEM, que, como saberão, é major médico e trabalha de perto com a Força Aérea na preparação e nos exercícios, nos simulacros que têm sido feitos em relação à evacuação de doentes, com os exercícios que têm conduzido em conjunto. Em relação à Administração Interna, devo dizer que estive em reuniões de esclarecimento na presença do Secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida. Tivemos sessões de esclarecimento com o CEF. Essas sessões de esclarecimento, na presença do Secretário de Estado, tiveram lugar no Porto. Tiveram igualmente, antes, lugar esclarecimentos com o CEF, não só no aeroporto de Lisboa, como no aeroporto de Faro, mas também nas Lajes. Há uma relação estreita entre a direção do CEF, incluindo com o sindicato do CEF, e através da Administração Interna com a Proteção Civil. Nesta fase, sublinho, nesta fase, nós, representantes de topo dos organismos que integram o dispositivo de coordenação, decidiram que a Proteção Civil não deve ser mobilizada. Não deve ser mobilizada. Porquê? Porque o risco que admitimos esta semana é baixo em termos de probabilidade de entrarem doentes do epicentro Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. O risco é baixo, continua a ser baixo. Na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, ou daqui a X semanas, se a epidemia invadir a Guiné-Bissau, o risco eleva-se. E porquê? Porque temos tráfico permanente com a Guiné-Bissau. Nós estamos para a Guiné-Bissau, como os Estados Unidos estarão para a Libéria. Saberão certamente que não é por acaso que a sua capital tem o nome do 5º presidente americano e que a bandeira é a mesma, da mesma forma que Inglaterra está por laços históricos ligado à Serra Leoa, onde aliás começou o movimento abolicionista da escravatura, e que foi o primeiro-ministro inglês, na altura, ligado à Serra Leoa, William Pitt, que conduziu este processo. Isto para vos dizer que a nossa ligação à Guiné-Bissau é diferente da ligação à Libéria, à Serra Leoa e à Guiné-Conakry. É muito diferente. Estamos a falar de uma história distinta, estamos a falar de um tráfico de cidadãos distintos. Não temos imigrantes, ou temos imigrantes, poucos imigrantes desses países em Portugal, e emigraram para aqueles países, vejam bem, 9 portugueses. 9 portugueses. Nós estamos a falar de 9 portugueses que estão na Libéria, na Guiné-Conakry e que estão na Serra Leoa. Todos eles identificados, todos eles em comunicação com os serviços consulares. E agora acrescento, o diretor-geral, o meu homólogo dos assuntos consulares, integra o dispositivo de coordenação e participa nos nossos trabalhos, sublinho, em permanência. Em permanência. A última reunião do plenário do dispositivo de coordenação teve lugar no domingo a partir das 15 horas e lá estavam duas dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente
da Direção-Geral dos Assuntos Consulares. Não queremos que os bombeiros, que a Proteção Civil, que as ambulâncias do país, o meu colega dirá quantas são, mas são largas dezenas de ambulâncias, estejam preparadas. Não queremos. O que nós queremos, e foi aquilo que fizemos, foi preparar 3 bases de ambulâncias, Lisboa, Porto e Coimbra, com 12 tripulantes muito bem treinados, muito bem equipados, que estão em prontidão permanente 24 horas em 7 dias. São 12 tripulantes. Que esses tripulantes estão muitíssimo bem preparados em termos de formação, de proteção, e não vão seguramente cometer falhas, erros, que aliás, de forma saudável, têm sido transmitidos pela comunicação social, porque servem também no plano pedagógico para introduzir correções. Portanto, repito, em relação às perguntas do deputado Filipe Neto Brandão, que conduz o grupo parlamentar que convocou esta audição. Estamos muito preocupados, imensamente preocupados com a situação humanitária e de saúde pública naqueles 3 países. Nunca terá havido um problema desta dimensão, desta magnitude, desta intensidade, desta gravidade. Nunca terá havido. Não temos condições em termos de ecologia ambientais para reproduzir aquele cenário. Basta dizer que na gênese da epidemia estão mangueiras povoadas com morcegos da fruta, habitadas por macacos, chimpanzés, por gorilas, porcos-espinhos e antílopes. E este cenário não existe aqui. Eu vivi esse cenário. A minha casa era debaixo de uma mangueira com milhares de morcegos que disputavam a fruta e que eliminavam pelas fezes os vírus quando estavam em termos de reservatório, porque o vírus é conservado na natureza muito seguramente pelos morcegos. O meu colega e amigo Ricardo Leite, do grupo parlamentar do PSD, colocou uma questão muito interessante, que isto era um assunto suprapartidário. É verdade. Eu acompanhei o secretário de Estado, Fernando Leal da Costa, à Casa Branca, numa reunião que teve lugar muito recentemente, que foi, aliás, interessante e de grande oportunidade para todos nós. Tivemos um papel de relevo durante os trabalhos, que foram, saberão, presididos por Obama. O próprio presidente esteve presente e conduziu uma alocução a mobilizar recursos para este trabalho de controle da epidemia em África, à luz do princípio que nós seguimos, que é fight at the source, lutar contra o problema na fonte, onde ele existe. Quanto mais resolvemos o problema na África Ocidental, mais seguros estaremos. Quanto maior for o descontrole na África Ocidental, maior é o risco de importação de doenças. E tínhamos dito sempre, nas análises do dispositivo de coordenação, tínhamos dito que o país mais em risco era os Estados Unidos da América. Aliás, devo-vos dizer, eu disse isto na Casa Branca, que o país mais em risco, antes de acontecer a questão, era os Estados Unidos da América. Porquê? Pelas ligações que tinham à Libéria, e também não é por acaso, seguramente, que pensarão que é decidido enviar 3.000 tropas e um regimento de engenharia, além de saúde pública, para a Libéria. Isto foi a seguir. O evento foi logo depois. Depois veio da Libéria, exatamente, porque devido às ligações com a Libéria. Bem, percebemos o que é que se vai fazer. Vão-se fazer 3 linhas
3 linhas de torres, se quiserem, com camas, porque faltam, nessa região, faltam 3.500 camas. Não há 3.500 camas hoje que seriam necessárias para conter a doença. E onde é que os doentes se recolhem? Onde é que os doentes estão? Onde é que os doentes dormem? Em casa. Transmite a infecção à família, que é o que acontece no ébola e não acontecia com a SIDA. Estamos perante um cenário dramático em África, que nos mobiliza a consciência, os sentimentos em termos de solidariedade e humanismo e as responsabilidades morais e históricas que temos. Mas não podemos confundir a situação africana com a situação dos países industrializados. Nós temos 40 mil médicos, nós temos 50 mil enfermeiros, nós temos 120 mil funcionários do Ministério da Saúde e não temos nenhuma comparação com a situação que se vive nesses países. Há um risco, Sr. Deputado e caro colega e amigo Ricardo Leite, que é naturalmente, se a Guiné-Bissau vier a ter problemas. Posso ter água para chamar? Se for bom, tens de dizer. E o risco é, obrigado, naturalmente importante para nós, devido às ligações. Essas sim, são ligações estreitas. Aliás, o documento da Ordem dos Médicos diz, curiosamente, começa por citar Angola, Moçambique, Luanda com 6 milhões de habitantes. Bem, isto é tudo verdade, não é hoje. E pode nunca vir a ser, mas também pode acontecer. Eu não estou a dizer que nunca acontecerá esse cenário. Eu estou a dizer que ele não existe hoje. Nenhum país lusófono tem problemas de cadeias abertas de transmissão. Mas se vier a acontecer, mudamos o nosso nível de alerta e aquilo que digo hoje deixa de ter valor. E não há qualquer tipo de omissão ou de falta à verdade. Eu estou a falar no dia 15 de outubro. E a realidade, a 15 de outubro. Há momentos atrás, antes de entrar, falei com o diretor-geral, o ADG, que conduz e coordena a nível mundial estes casos, o Dr. Keiji Fukuda, sobre as questões da Guiné-Bissau. E disse-lhe, amanhã mesmo, eu e o Dr. Paulo Campos, presidente do INEM, vamos à Guiné-Bissau. E o que vamos dizer à Guiné-Bissau é, ao governo legítimo, democrático que representa a Guiné-Bissau, vamos dizer que nós, portugueses, em articulação com a missão das Nações Unidas, que tem base em Acra, estaremos disponíveis para apoiar os trabalhos de controle na Guiné-Bissau, se necessário, se for invadida pela epidemia, se necessário, se o governo assim o entender guineense, o governo guineense, se o governo português assim o entender e, se assim for necessário, no contexto da missão das Nações Unidas. E já começámos, porque depois não venham dizer que era tarde, um programa de formação para os voluntários portugueses. Há um programa de formação que foi desenhado para os voluntários portugueses. Não sabemos se eles serão utilizados, mas estão a ser formados. Bem, isto naturalmente não é de conhecimento público. Eu estou a falar na presença do meu colega, e aliás amigo igualmente, João Semedo, que preside agora os trabalhos, porque a Comissão tem que conhecer estes trabalhos. E mais ainda, devia ir, da mesma maneira que os americanos nos disseram, que vêm cá inspecionar os nossos trabalhos, a Comissão pode ir inspecionar os nossos trabalhos. Devia inspecionar os nossos trabalhos. Tinha o dever de inspecionar os nossos trabalhos. Da mesma maneira que a Ordem dos Médicos e os sindicatos deviam ter tido em atenção as informações sobre a realidade epidemiológica e evitarem alarmar a população sem justificação, porque há aqui duas dimensões distintas que têm que ser absolutamente separadas. A dimensão alerta é um dever da administração pública, informar os cidadãos dos riscos a que estão expostos
e a dimensão alarme, que não é dever nenhum. Aliás, o dever é evitar a ansiedade coletiva. A doutora Teresa Queira teve palavras muito amáveis, como sempre acontece. Queria retribuir os cumprimentos e dizer que é preciso evitar o pânico, é verdade. A doutora e minha colega Isabel Galriço igualmente fala do nível de risco colocado pelo colégio. Há muitos níveis de risco. O nosso nível de risco é ditado não pelo sindicato, que nós respeitamos, não pela Ordem dos Médicos, que nós respeitamos. Aliás, já disse, o Dr. Fernando Maltese é presidente do colégio respectivo, mas é ditado pela situação epidemiológica e pelos riscos para a população portuguesa. Falou também das instituições privadas, incluindo onde trabalha. Eu estou em contacto com o diretor clínico, professor Roquete, do Hospital da Luz, e de outros colegas que têm dito que o Hospital da Luz não é, nesta fase, o hospital de referência. Os americanos cometeram, na formulação do plano, a meu ver, aquilo que agora é patente, um erro que nós não cometemos. Nós decidimos admitir que tínhamos 1, 2, 3, 4 casos até ao final de outubro. Preparámos 3 hospitais, um no Porto, em Lisboa, o Dr. Maltese dirige o serviço do Correio Cabral, e o Hospital Dona Estefânia para crianças, e sublinho aqui a resposta sobre as crianças. Temos 3 hospitais. Os americanos prepararam as centenas de milhares de camas, todas por igual. Um erro. E agora reconhecem que teria sido preferível ter hospitais de referência. Foi aquilo que nós desde o início fizemos. Em abril, decidimos, tal como aconteceu para outras situações, designar, equipar, formar, treinar, fazer simulacros, exercícios constantes nos hospitais de referência, que são São João, Correio Cabral e Dona Estefânia. Agora, se me dissessem assim, se não concordarem de hora em diante, ditam outra solução, mas assumem a responsabilidade igualmente, porque nós assumimos a nossa responsabilidade. Também tive a ocasião de dizer isso aos meus colegas, quer do sindicato, quer da Ordem, que respeito, nós precisamos deles, mas há divergências na leitura em termos de saúde pública, na abordagem. Há aqui uma grande diferença, é que a nossa responsabilidade em Portugal é distinta da responsabilidade dos dirigentes das respectivas organizações. E ontem tive a ocasião de dizer isto ao relator, que a minha responsabilidade não é igual, porque eu tenho que responder perante o Governo e perante a Assembleia da República, perante órgãos de soberania, e naturalmente um dirigente sindical não responde perante os órgãos de soberania. Portanto, há aqui uma grande diferença. Se isto correr mal, não é uma questão do Ministro da Saúde, nem do Primeiro-Ministro, nem do Presidente da República, nem dos grupos parlamentares. A responsabilidade é nossa. E nós, os 3, do dispositivo de coordenação, respondemos pelo país sobre esta organização. Naturalmente, também não faz sentido assistir àquele espetáculo de Madrid, pedir a demissão da Ministra logo de princípio, porque a enfermeira não tinha coberta uma parte da face. Bem, nunca chegaremos aqui a esse ponto. Nem faz sentido termos manifestações daquela natureza em relação ao cão, quando o que está a passar em África está a dizimar as populações e as famílias. A dizimar. Bem, ainda por cima, a questão do cão também nunca foi esclarecida pela comunicação social, uma vez que, na epidemia de 2002, 1/3 dos cães tinha sinal de ter contactado com o vírus. E foi essa a motivação que levou àquela medida que, a meu ver, foi mal comunicada e mal conduzida, que eu em Portugal não faríamos assim, mas que temos que compreender que há aqui um risco, porque o ébola é uma doença comum a animais e a seres humanos. É uma zoonose. Como a raiva é, por exemplo. Bem, a doutora deputada Paula Santos disse aqui que
que era preciso reforçar a comunicação. Tenho o gosto de ser a primeira pessoa que vai receber um plano de comunicação que hoje é submetido ao Conselho, que existe desde o princípio, em medidas que têm sido conduzidas e que agora foram reunidas num quadro para ser apresentado ao Conselho Nacional de Saúde Pública. Não sei quem é que se encarrega de transmitir. Vamos fazer cópias. Está bem, está bem. Isto é a fase draft, que às 13h30 será apresentado no Conselho Nacional de Saúde Pública. Depois, e estou a acabar, os aeroportos. Nós temos que ver o seguinte: não é porque há um jornal, a imprensa em regra, a imprensa portuguesa em geral tem estado bem, mas às vezes há manchetes que não cumprem o interesse público. Em regra está bem, mas não é porque a imprensa diz ou faz uma reportagem de alguém que chega em agosto, no princípio de agosto, de Libéria sem ter sido examinado, que isto está mal. Eu estive, como disse, no dia 26 de setembro na Casa Branca e aterrei em Nova Iorque e ninguém me perguntou absolutamente coisa nenhuma de onde vinha ou de onde não vinha. Porque este é o trabalho do CEF, é ver o carimbo do início da viagem. Aí é Moróvia, aí é Freetown, aí é Conakry, e tem nas últimas 3 semanas, nos últimos 21 dias. Então aqui é uma situação diferente. E posso-vos dizer, em medidas do aeroporto, em termos daquilo a que os médicos dizem ser a evidência, isto é, haver provas, posso-vos dizer o seguinte: a Austrália fez 1,8 milhões de screenings à chegada para tratar casos durante a gripe e foram 4 os casos suspeitos detectados, 4, mas que não foram confirmados, depois de 1,8 milhões. Em Hong Kong foram à chegada vistos 35,6 milhões e foram identificadas 2 pessoas, na altura estou-me a referir ao SARS. Em Singapura foram conduzidas 400 mil análises de screening com nenhum caso positivo. E há outro problema, que são os falsos positivos e os falsos negativos do screening da febre. Isto é, 20% pode dar sinal que tem febre e não ter, e outros 20%, ao contrário, pode não dar sinal tendo. O screening à chegada vai hoje ser apreciado no contexto do Conselho. Ontem houve uma audioconferência que juntou todos os países e amanhã os ministros vão decidir. E posso já adiantar a nossa posição. Nossa posição foi ditada pelo governo português, em mensagens que ontem mesmo recebemos para preparar a reunião, foi fazermos medidas simplificadas consensuais, desde que todos os países membros estejam de acordo. Agora, os ingleses não estão de acordo porque têm a tal ligação especial, que é especial à Serra Leoa e por via da América, que tem uma relação especial com a Libéria, e vão mobilizar outros meios. Mas nós vamos fazer aquilo que se fará em Paris ou em Bruxelas. Seguramente. Isso é uma decisão europeia e vamos ter que observá-la. Portanto, também não é uma decisão que seja nada de muito estranho. Depois, estamos a acabar. Medicina do trabalho. Senhora deputada, a medicina do trabalho tem um programa de proteção. Um programa de proteção que vai hoje para um novo site que foi elaborado nos serviços de medicina do trabalho da Direção-Geral de Saúde, que tem como relator o professor Carlos Silva Santos, que provavelmente conhecerá. O documento ficará em divulgação, porque vai ter que ser submetido
ao parecer do Conselho hoje, mas já tinha sido elaborado. Foi, aliás, teve pronúncias e é hoje aprovado definitivamente. Mas não foi preciso até agora. Não há nenhum caso em Portugal que necessite de termos regulamentado esta questão. E nós sabíamos que assim ia acontecer, porque, sublinho, as nossas estimativas eram até ao final de outubro podermos ter 1, 2, 3 casos. Não mais do que isso. E, portanto, não precisamos de medidas nas empresas para tratar de 1, 2, 3 casos e admitimos como mais provável viajantes. Casos suspeitos? Casos ou suspeitas? Não, nós admitimos casos. Possam surgir casos. Tivemos até agora 5 suspeitas, 3 eram paludismo, uma febre tifoide e a 5ª está, julgo eu, por esclarecer a natureza da doença. Por último, Dr. João Semedo. E agora na presidência. Eu considero que não houve atraso na informação, mas admito que a nossa informação de 14 de Abril não tenha sido levada, enfim, com o mesmo grau de alerta que nós admitimos. Nós, desde logo, montámos o dispositivo para estas situações. Temos a certeza absoluta que o Instituto Ricardo Jorge está preparado, tem uma equipa de 24 horas para fazer a análise em segurança. Porque agora, porquê que é este cuidado em segurança? Porque o maior, provavelmente, de todos os riscos é o primeiro ato de tirar sangue ao doente suspeito, no caso dele ser positivo. Foi por isso que 400 colegas meus adquiriram a ébola, 400 colegas meus, em África, porque é lá só que está o problema por enquanto, e é por isso que a enfermeira dos Estados Unidos da América adquiriu a infecção, foi mal protegida, e é por isso que em Madrid se verificou um caso secundário a partir dos casos evacuados, e este é um exemplo que, aliás, eu tenho dito ao CEF. Imaginem lá, uma enfermeira americana totalmente protegida e mesmo assim temos casos de infecção. Agora, querem uma máscara e uma luva, mas para quê? Falsa sensação de proteção. Em nome de que princípio? Mas também há algum país do mundo que receba os viajantes com equipamentos de escafandro. Portanto, nós, em rigor, para protegermos a população portuguesa, teríamos que ter 10,5 milhões a andar de escafandro. Isto eu sei que é uma imagem, mas isto é o grande rigor do rigor. E não é isso que ninguém quer. O que é que a gente quer? A gente quer que todos estejam informados. Todos estejam informados. E estão informados como? Estão informados a partir de um plano de comunicação que visa informar os portugueses em tranquilidade. E que telefonem, o caso do Porto foi citado. Eu tenho aqui, sei tudo o que se passou no Porto, incluindo os contactos dos meus colegas, tenho aqui as cópias desses contactos, das receitas, das prescrições, tudo. E posso-vos até dizer que, em termos de rigor, não houve grandes falhas. A doente em causa podia ter telefonado, não telefonou. Mas alguém quer a uma doente que está com um problema de saúde, quer, digamos, não é incriminá-la, mas responsabilizá-la, não é isso. Mas no plano pedagógico teve alguma utilidade. O Sr. Presidente, em exercício, controle de entradas estão a ser discutidas amanhã e vão ser decididas amanhã mesmo no Conselho da União Europeia. E por último, dizer outra vez que falo no dia 15 de outubro, dentro de uma semana a intervenção podia ser diferente, mas necessariamente teria sido antecedida por uma declaração pública prevista nos termos da lei a fazer pelo Ministro da Saúde. Nesta fase, esta é a informação
absolutamente rigorosa, que posso assegurar que não há nem amputação, nem nenhuma falta de transparência na comunicação que acabamos de fazer. Não sei se os meus colegas querem acrescentar muito rapidamente. Senhora Presidente, vou começar pela doutora Maria de Belém. Tenho muito gosto em responder às perguntas que teve a amabilidade de formular. Naturalmente que estou inteiramente de acordo com a reflexão que faz. Isto é um problema de gravidade imensa, que o Conselho de Segurança decretou como uma ameaça que não pode ser ignorada, que global, que estabeleceu uma missão para a resposta ao ébola com base em Accra, capital do Ghana, também na costa ocidental da África e ainda no hemisfério norte. Nós temos todas as agências do sistema concentradas agora em Accra e, como tal, enfim, há aqui uma ação de conjunção de recursos, de junção de recursos, nomeadamente financeiros, não só da Comissão Europeia como também do Banco Mundial, que tem sido importante. Estes trabalhos vão continuar e há a perspectiva de fazer ou de desenhar um programa para o desenvolvimento, portanto, cooperação para o desenvolvimento, porque aqueles países foram, até agora, muito, diria mesmo, muito abandonados, muito ignorados pelas antigas potências colonizadoras. E isso é verdade. E, além do mais, estiveram confrontados com tensões internas, com guerras civis e com infraestruturas muito debilitadas, não só na saúde pública, como em todo o domínio em todos os domínios do Departamento de Estado. A estrutura de comando, senhora deputada, está preparada, tem sido observada. Nós, tal como anunciámos num comunicado posterior a 14 de abril, criámos um dispositivo de coordenação que incluía o Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e também, como tive a ocasião de dizer, o General Médico, chefe das 3 ramos das Forças Armadas para a Saúde, e temos aqui, também vou facultar, se bem que seja um projeto de despacho para hoje ser apresentado, portanto isto é distribuição limitada às senhoras deputadas e senhores deputados, mas carece de aprovação hoje no Conselho e, portanto, mas deixo aqui a estrutura de comando que inclui personalidades bem conhecidas da vida médica, incluindo professores da universidade e que têm colaborado connosco. Ainda hoje de manhã tive uma conversa com o professor Jorge Costa Santos, do Instituto de Medicina Legal, que me assegurou que os planos também no seu domínio estão preparados. E o professor Jorge Turgal também está incluído para dirigir a avaliação interna do nosso plano. Por outro lado, queria dizer, senhora deputada, que a Autoridade Nacional de Saúde está em permanente contacto com os membros do governo da pasta. Não tenho notado qualquer tipo de bloqueio no acesso, pelo contrário, e há aqui uma ligação ao poder político, no sentido do Ministério, que é muito ágil e que tem que ser também aqui notada. Naturalmente, e agora passo a responder já à doutora Paula Santos, à deputada Paula Santos, nós temos um balanço social que é mais preocupante do que anteriormente, devido a estas
a estas movimentações que são comuns a todos os departamentos do Estado, mas temos muitos médicos, especialistas, peritos, que compõem, na qualidade de consultores, as diferentes unidades. Por exemplo, o Dr. Fernando Maltês trabalha em permanência connosco, tal como especialistas do Instituto Ricardo Jorge, mas são funcionários, neste caso concreto, o Dr. Maltês do Hospital Correio de Cabral e do Ricardo Jorge estão ligados ao Ricardo Jorge. Mas temos mais de 500 consultores que trabalham regularmente connosco. Em relação às questões que foram colocadas, sobretudo o plano de comunicação já terei respondido, aos meios e ao balanço social também. Em relação ao deputado João Semedo, gostava de dizer o seguinte: quando nós estivemos na Casa Branca, quem moderou os trabalhos foi o secretário de Estado John Kerry, e curiosamente ele começou por dizer o seguinte, foi provavelmente a frase mesmo inicial. Ele disse: meus senhores, nós éramos 40 países representados, meus senhores, que fique aqui claro, republicanos e democratas conduzem este problema da mesma forma. Queria lhe dizer que estão unidos na América nesta questão. Aqui, tive a ocasião de dizer a uma senhora jornalista que está aqui presente, igualmente, nós temos que ter abordagens aceites, mas sobretudo coletivamente percebidas, quer pela esquerda, quer pela direita. Não fazia sentido estar a resolver este problema de formas distintas. Portanto, eu aqui estou de acordo e nem sempre estou com o secretário de Estado John Kerry. Nesta questão, eu acho que está perfeitamente dentro daquilo que é razoável termos aqui uma orientação comum e estarmos juntos neste processo. O caso do Porto, caro colega deputado João Semedo, tem de facto essa fragilidade. A cidadã em causa podia ter telefonado, mas não foi convidada a telefonar porque os critérios de validação não estavam inicialmente totalmente observados. A cidadã não tinha estado numa área de transmissão da atividade epidémica. E essa é que é a questão de fundo. A validação ocorreu posteriormente, à luz do princípio da precaução, mas é preciso aqui dizer que, em rigor, as unidades privadas que atenderam a senhora em causa podiam não ter encaminhado para o Hospital de São João por razões ligadas ao ébola, e foi isso que acabou por ser feito. Não foi por razões ligadas ao ébola. A razão do ébola surge depois, posso dizer, uma vez que não estou a falar do nome da doente, a ligação foi revelada, dizia respeito ao Senegal, onde um caso esporádico foi resolvido e não deu origem a cadeias de transmissão, portanto, em rigor, podia não ter sido validado como caso suspeito. Mas depois os meus colegas entenderam que, devido à profissão e aos contactos que tinha tido, que era mais aconselhável em termos de sublinho de gesto de zelo, de precaução, fazê-lo. Por isso, não foi uma sucessão de falhas como alguns acreditam ter acontecido. Nós temos, já te passo, nós temos insuficiências, como todos os países terão, mas estamos muito bem preparados. Mas devo dizer-lhe que, a título de curiosidade, surgiu uma manchete de um jornal diplomático, depois de inquéritos que foram feitos, que diz que Portugal é o país melhor preparado para enfrentar estes problemas. Bem, é claro que é melhor ler esta notícia do que uma notícia que diga o contrário, mas a verdade é que, de algum modo, foi reconhecido
o trabalho intenso que tem sido desenvolvido desde a primavera até agora neste contexto. Também posso fazer circular o jornal diplomático, que não é português e, portanto, que é absolutamente insuspeito. Por último, em relação aos medicamentos, os medicamentos são muito poucos em termos de qualidade e de quantidade. Mas há um que é experimental, que é a utilização de soro passivo específico, obtido a partir de doentes em convalescença, que nós temos garantidamente acesso agora, nesta fase. Podemos não ter acesso mais tarde, mas temos acesso agora. No contexto das relações de cooperação contínua com Espanha, a minha homóloga disse-me que teríamos acesso aos medicamentos, tal como eles, e por isso eu transmiti ao Sr. Ministro da Saúde esta informação antes de ele ter estado aqui a prestar as suas declarações. Naturalmente, são da minha responsabilidade, igual, da mesma forma. O jornal que eu citei, que também pode mandar copiar, Sr. Presidente, diz aqui Le Portugal est l'État membre le mieux préparé. De maneira que, já agora, fica aqui este registro, mas deu-nos algum prazer ler esta informação, foi feita depois do inquérito, respondido a todos os países. Eu gostava que os meus colegas se pronunciassem igualmente dentro do tempo acordado, nada mais tenho a acrescentar por agora. Obrigada. Faz favor, Soutor, não sei qual é a ordem, disponham do tempo como acharem. Muito obrigado. Mas, faz favor. Muito obrigado, Srs. Deputados. Era só para falar em termos de capacidade instalada do dispositivo que nós temos, e um pouco pegando pelo aquilo que a Sra. Deputada disse, deixe-me dizer, a definição de comando é essencial em termos de qualquer plano e de qualquer planificação. E devo dizer que a nossa comunicação é permanente, seja de manhã, de tarde ou de madrugada, como aconteceu com este caso de São João, permanentemente, nunca nos falámos tanto ao telemóvel como agora. Portanto, sabemos em primeira mão tudo o que se passa em relação a casos suspeitos ou em fase de validação. Dizer que o Instituto Ricardo Jorge, como também bem conhece, Sra. Deputada, está preparado e tem um nível de preparação de acordo também com os níveis. Nós, neste momento, conforme aqui se falou, analisámos, fizemos análise, a confirmação e a infirmação, neste caso de análise, de 5 casos, portanto, 5 suspeitas, a maior parte deles eram de outro tipo de patologia, mas fazemos não só a parte da análise do vírus do ébola, mas fazemos imediatamente o Marburg, fazemos imediatamente a malária, fazemos também a febre de Lassa, despistamos logo essa bateria, no sentido de, ao mesmo tempo que estamos a utilizar um recurso, que é escasso e necessita ser utilizado, estamos a utilizar aquilo que nós chamamos aqueles laboratórios de segurança de nível 3, que nós pertencemos a uma rede em que nos estamos integrados, utilizamos imediatamente essa capacidade para fazer o diagnóstico. Em termos de recursos humanos, um pouco também para responder a uma questão que aqui foi levantada em relação à Direção-Geral da Saúde, os recursos humanos que nós temos são neste momento mais que suficientes para a situação. Temos 3 pessoas em permanência que têm capacidade física para trabalhar em ambiente de baixa pressão num P3, sendo certo que nunca trabalham sozinhos, por razões de segurança, está sempre uma pessoa de aquilo que chamam backup, em segurança, pessoas que naturalmente também, se for necessário, têm essa técnica, mas num conjunto, no imediato, se fosse necessário fazer alguma alocação de pessoas, temos 25 pessoas preparadas com esta técnica e habilitadas a fazer. Sendo certo que também dentro do Instituto, se fosse necessário aumentar essa capacidade para o dobro, teríamos essa capacidade. Não o fazemos porque, obviamente, para fazer 5 análises, uma de 15 em 15 dias, os recursos que temos são mais que suficientes. Trabalham num regimento de chamada, 24/7, as pessoas que estão, e temos este dispositivo todo a trabalhar e sempre que é necessário fazemos. Também fazemos formação, não só interna, porque dentro do Instituto era o que mais faltava que nós não fizéssemos esta formação. Os técnicos são técnicos que não estão só agora a trabalhar em ambiente P3, já o fazem para outras patologias, nomeadamente, por exemplo, com a tuberculose multiresistente, que também fazem. Portanto, são pessoas que diariamente
vestem e despem com muito cuidado todo aquele equipamento. Portanto, são pessoas que quase que não precisam de fazer simulacros, porque permanentemente fazem simulacros. São pessoas altamente treinadas. Também fazemos formação externa, e já a fizemos. A última correu na última sexta-feira entre todos os hospitais que estão na rede de referência, não para ensinar, não para aprender, mas para uniformizar, porque nisto de conversarmos nunca é demais, e acho que é preferível pecar por excesso do que por defeito. E também fazemos consultoria naquilo que é a nossa especialização em termos de virologia e em termos de capacidade técnica e laboratorial, não só para os laboratórios de referência, o Dr. Fernando Maltês, falamos muitas vezes, o laboratório, responsáveis do laboratório do hospital de referência estão em constante articulação. Respondemos também a algumas chamadas pontuais que alguns outros hospitais nos fazem a pedir informações. É essa a nossa missão, o que significa que também os hospitais não integrados nesta rede também estão atentos e estão interessados. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Dr. Paulo Campos. Dr. Paulo Campos, permite-me só dizer uma coisa. Eu não respondi por lapso a uma questão que foi colocada sobre as linhas telefónicas. A linha telefónica da Saúde 24 encaminhou para estudo de análise de validação 7 situações. E a linha telefónica de uso exclusivo para médicos e para os agentes do CEF atendeu 80 chamadas e validou 4 delas. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me só umas breves palavras sobre aquilo que é o papel do INEM e aquilo que preparámos desde a primavera em termos nacionais. Nós participamos em coordenação com a DGS e com o pivô na DGS, mas somos porta de entrada, quer do ponto de vista da chamada, do utente. Portanto, a nossa Central de Orientação de Doentes Urgentes recebe e pode receber esta chamada, como somos também nós que regulamos o funcionamento do CIEM e, portanto, é a nós que compete garantir o transporte para as unidades hospitalares de todos estes doentes ou destas suspeitas. E permitam-me que vos lembre que nós temos no sistema em Portugal 282 ambulâncias postos-PEM entregues aos bombeiros, mais 188 reservas, 66 ambulâncias INEM de suporte básico de vida, ambulâncias AEM e 38 ambulâncias CIV, mais 42 VMER. E se a ambição fosse treinar todos estes profissionais que não têm treino em usar estes equipamentos de proteção, o que iríamos fazer era claramente expor todos estes profissionais e temos essa noção. E, portanto, este risco é demasiado grande para estarmos a colocar neste risco. Decidimos tomar uma outra atitude e uma outra abordagem, que foi criar 3 grupos, Norte, Centro e Sul, Porto, Coimbra e Lisboa, com profissionais que fazem outras coisas, mas estão muito dedicados a este treino e que desde abril têm estado a fazer este treino. Técnicos de emergência, enfermeiros e médicos que são ativados 24/7, portanto sempre que há uma chamada, eles saem para estes casos suspeitos. Até hoje transportamos 4 casos, mas deixem-me pôr aqui a tónica num outro ponto. Se nós estivéssemos a usar as ambulâncias do Sistema Integrado de Emergência Médica, naturalmente que nenhum de nós teria a confiança a seguir de entrar numa destas ambulâncias. E, portanto, nós dedicámos 3 ambulâncias em termos nacionais para o suporte a estes doentes. Apesar de elas serem recobertas com uma película especial, apesar dessa película ser incinerada, apesar das ambulâncias serem descontaminadas, quisemos ter este papel de precaução. Não ficamos por aí. Este plano tem vindo a ser articulado com a DGS desde abril, temos vindo a fazer treinos regulares. Do ponto de vista de informação, fizemos alguns simulacros com os órgãos de comunicação social, quando entendemos que era o ponto exato e para fugir aos alarmismos, e quando entendemos que estávamos perfeitamente preparados. Para além destas 3 equipes, existe uma equipe nacional para, no fundo, resgate de portugueses, de cidadãos portugueses, ou aqueles que o governo português entenda que nós tenhamos que ir buscar a qualquer parte do mundo. E, portanto, estamos neste momento preparados para o fazer também, para além das 3 equipes de suporte nacional. Estamos nesta fase e depois de, nesta última semana, uniformizarmos todos os procedimentos, estamos a expandir a formação para todos os operacionais do INEM, para todos os operacionais do INEM. Não vamos para já fazer isso à escala do CIEM, porque envolve parceiros que não estão a 100% e não trabalham a 100% e que nós não controlamos e não queremos pô-los em risco, e é só por isso, mas saiu atempadamente, à data de maio ou junho, informação
para as corporações de bombeiros dependentes da Proteção Civil e para a Cruz Vermelha Portuguesa, que são nossos parceiros do CIAM, de forma a eles saberem como é que hão de atuar e o que é que fazem numa destas circunstâncias. Muito obrigado. Muito obrigada. Dr. Fernando Maltês, uma coisa é ouvi-lo na televisão, outra coisa é ouvi-lo aqui de viva voz, faz favor. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Presidente desta Comissão, Doutora Maria Antónia Santos, e na sua pessoa todos os deputados aqui presentes, e se me permite também retribuir de uma forma especial o cumprimento do meu colega Dr. Ricardo Leite e também a Doutora Maria de Belém Roseira. Agradeço ao Dr. Francisco Jorge o convite que me fez para o acompanhar nesta missão em que sou neófito. Eu gostaria só de fazer 2 ou 3 comentários muito breves e, de facto, lembrar que estamos a lidar com uma doença extremamente grave, de consequências imprevisíveis, para a qual, embora tenhamos tido no passado alguma experiência com epidemias anteriores, para esta não temos experiência alguma, que causa nos profissionais de saúde grandes receios e que, por isso, o segredo, como alguém nesta sala já disse há pouco, o segredo está em encontrar o ponto de equilíbrio entre a realidade e o alarmismo. E esse ponto de equilíbrio, do meu ponto de vista, aquele que eu vejo hoje como o ponto de equilíbrio pode não ser o ponto de equilíbrio daqui a um mês, quando a epidemia mudar, como não era seguramente o ponto de equilíbrio há 2 meses atrás. Seguramente por isso que há 2 meses atrás, eventualmente aquele colega não leu o comunicado que saiu em abril da Direção-Geral de Saúde, como provavelmente hoje, com uma realidade diferente, todos nós vamos a correr à net saber as últimas notícias. Portanto, a realidade, o ponto de equilíbrio varia e um plano de contingência feito hoje, na minha modesta opinião, pode estar muito bem feito e corremos sempre o risco de amanhã não estar adequado e, portanto, temos que o adaptar progressivamente e sem qualquer pedido da parte da Direção-Geral de Saúde. É isso que tem acontecido com este plano de contingência. Começou-se a fazer em março, começou a ser divulgado em março e de março até agora tem vindo a ser adaptado à realidade e aos novos conhecimentos que vamos tendo. E para se perceber também o ponto de equilíbrio, do meu ponto de vista, tem que se entender o risco. E para se entender o risco, não se pode confundir isto com influenza A, com gripe A, com gripe H1N1. São realidades completamente diferentes. A gripe A transmite-se de uma determinada maneira, incluindo a transmissão por via aérea, transmissão que não está documentada nesta doença. Mas, enquanto na gripe nós podemos transmitir a outra pessoa ainda em período de incubação, nesta situação clínica só transmitimos quando já estamos doentes, manifestamos sinais de doença. E, portanto, um plano que cubra isto tem que ser forçosamente plano diferente. Não podemos comparar coisas diferentes e ambicionar planos diferentes. Há ainda que distinguir o risco que é para o público, para a saúde pública, que é uma coisa, e o risco que é para os profissionais de saúde. Ou melhor, o risco que há de uma disseminação epidémica de uma doença desta gravidade em Portugal e o risco que há de termos casos importados. Na minha perspectiva, o risco de virmos a ter casos importados é elevado. Tendo em conta, e quanto mais tempo passar sem termos a epidemia controlada na África Ocidental, quanto mais tempo passar, quanto ela mais se desenvolver, maior é a probabilidade de virmos a ter casos importados. Agora, a probabilidade hoje de virmos a ter uma disseminação epidémica não se põe, na minha modesta opinião. E vejamos tudo aquilo que aconteceu até agora, temos casos na América, na Espanha, na Holanda, na Inglaterra, casos importados, doentes evacuados. Quem de facto teve significativo risco foram os profissionais de saúde. Portanto, os casos secundários foram nos profissionais de saúde. Portanto, não há aqui nenhuma disseminação na comunidade declarada em nenhum destes países. Portanto, o problema é de importação de casos. É a minha opinião. Depois gostaria de dizer que, de facto, muitas vezes se falha neste ponto de equilíbrio e provavelmente porque não há conhecimento, porque não se leram as coisas atempadamente, porque as pessoas não se auto-informaram, porque isso seguramente teria evitado este comunicado do Colégio de Saúde Pública, na minha opinião, do qual o Colégio de Doenças Infecciosas, enquanto Presidente, se demarca completamente. O Colégio de Doenças Infecciosas irá ter uma tomada de posição relativamente a este assunto, em conjunto com o Colégio de Medicina Tropical, mas depois de reunida a direção do Colégio e não de uma forma individual, como parece ter acontecido com este comunicado.
fazer só mais um comentário. Não vou falar de medicamentos, mas também gostava de chamar a atenção que não devemos focalizar a nossa atenção na esperança do soro, na esperança de medicamentos, porque não é isso que vai resolver o problema. O problema aqui está na contenção dos casos, está na prevenção da transmissão, não está aqui num medicamento milagroso, porque nenhum destes fármacos, incluindo os soros, comprovaram eficácia, não têm eficácia demonstrada, desconhecem os efeitos adversos a médio e a longo prazo e, portanto, não foquemos aqui a salvação do problema. Era só isto, muito obrigado. Para terminar, se o Diretor-Geral de Saúde faz Para favor. terminar, sobre a vacina, há poucas notícias, sabemos que há laboratórios e há cientistas que estão a trabalhar nesse domínio. A vacina procura induzir a formação de anticorpos, os russos têm ensaios, mas também laboratórios ingleses, não sabemos exatamente quando poderá estar disponível, mas esperemos que assim aconteça. Por último, queria agradecer a simpatia que foi manifestada, a meu ver, por todos os grupos parlamentares, dizer que nós estamos sempre disponíveis, em qualquer momento, para dar esclarecimentos à Assembleia da República, através da Comissão, e, mais uma vez, lembrar o meu convite que deixei aqui para, por dentro, analisarem os trabalhos que decorrem na Direção-Geral da Saúde, no INSA e no INEM e no Hospital Correio Cabral, em relação às questões que foram aqui hoje focadas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado.